Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Luiz Freitas para mais um vídeo dentro do ENAD das licenciaturas, o ENAD 2024, e com um tema que é recorrente, porém, nós vamos tratar aqui de uma forma muito nova, que é, de acordo com o que está aí no título, e vai me desculpando qualquer barulho aqui está em obra aqui, e eu estou tentando fazer o vídeo para você porque eu achei que o assunto é muito urgente, tá? De acordo com o que está na thumbnail e também está no título, nós vamos fazer uma reação a um vídeo oficial do INEP. O INEP, ele divulgou 2 vídeos diferentes no seu canal do YouTube que eu acho que vale a pena a gente comentar. Por quê? Porque o que eles falaram lá está totalmente alinhado com dúvidas que eu tenho recebido no canal. Então, de repente, eu vou responder a sua dúvida hoje. E talvez, deixa eu ser bastante ousado aqui, talvez esse vídeo seja o vídeo definitivo para você tirar todas as suas dúvidas a respeito da avaliação da prática do ENAD 2024. Então, vamos lá? Eu vou colocar a vinhetinha e a gente já vai colocar a mão na massa e você vai ver que vai ser bem interessante, porque nós vamos calcar tudo que nós vamos falar, além do edital 124, também nas palavras do INEP. Então vamos lá? Pois bem, então vamos lá. Eu já vou compartilhar a minha tela aqui com você de 2 vídeos. E esses 2 vídeos bastante importantes, esse primeiro vídeo aqui, ó, de 2 de agosto de 2024, onde aqui o presidente do INEP, ele está falando sobre todo o procedimento do ENAD 2024, inclusive para estudantes, ok? As palavras dele aqui não são só para instituições de ensino, não são só para professores, e sim são palavras para os estudantes. Então o primeiro vídeo é esse e ele vai estar com o link aqui na descrição desse nosso vídeo aqui. E o segundo vídeo é esse outro vídeo, de 22 de agosto de 2024, e é em cima desse vídeo que eu vou fazer um react, mas não se preocupe, eu não vou levar 26 minutos para fazer o react. Eu peguei um trecho de 7 minutos, onde justamente é tratado a questão foco, que é a questão da avaliação da prática. Então, vamos colocar a mão na massa, mas aí eu já vou te pedir, ó, um voto de confiança, já deixa o seu gostei, e já compartilha com quem você quiser e deixa seu comentário. Será que esse vídeo aqui realmente se consolidou como uma ferramenta para você entender de vez a questão da avaliação da prática? Eu desejo que sim, mas caso contrário, obviamente, deixa sua pergunta aí no comentário que eu vou tentando responder todas. Aliás, eu tenho feito esse esforço de responder todas as perguntas que vocês têm colocado. Beleza? Então comenta, compartilha, deixa o seu gostei, faça tudo para que a gente realmente fortaleça esse canal aqui que está trazendo para você o resumo de tudo, uma pré-interpretação, mas nunca tirando aquilo que eu considero que é sagrado. Você leu o edital 124, ele está também aí com o link na descrição e a comunicação direta com a coordenação do seu curso, beleza? Então vamos lá? Eu vou colocar o vídeo aqui para a gente assistir junto e reagir juntos. Então vamos lá. Marinho, eu sou originalmente servidor da CAPES e estou atualmente como coordenador geral de elaboração de exames de educação superior aqui no INEP. Esse vídeo de hoje é justamente para mostrar essas mudanças que nós estamos buscando implementar no exame. O objetivo desse vídeo de hoje é trazer uma novidade que foi introduzida no ENAD das licenciaturas, que é a avaliação da prática, que busca verificar como que é desenvolvido durante os estágios supervisionados as atividades relacionadas à docência e à prática de ensino dos estudantes de licenciatura. Aqui eu já quero mostrar aqui para você e responder algumas perguntas que eu já respondi por escrito, mas aqui eu deixo aqui em vídeo e áudio, não é? Veja, a avaliação da prática ela é destinada para quem está realizando o estágio supervisionado que tem relação com a regência de classe. Vamos colocar aqui 3 situações diferentes em que, de repente, os estudantes estão enquadrados. E aqui eu não vou colocar o estudante ingressante, beleza? Vamos lá. Vamos dizer que o estudante já cumpriu todos os seus estágios, todos eles, e que ele, de repente, cola grau ou agora no final do ano, ou no início do ano que vem, de 2025, ou em julho de 2025. E, portanto, ele já cumpriu mais de 80%, né, 80% ou mais, da sua carga horária. Esse estudante estará habilitado para avaliação teórica que ocorre em novembro. Essa é a situação 1. Estágios concluídos e 80% ou mais da carga horária
do curso concluído. Portanto, fará a avaliação teórica. Situação 1. Situação 2. O estudante, ele, além de ter cumprido 80% ou mais da sua carga horária, está cursando agora estágio relacionado à regência de classe ou fará isso no primeiro semestre de 2025. Esse estudante estará habilitado para as duas avaliações. A avaliação da prática, quer seja no segundo semestre de 2024, quer seja no primeiro de 2025, e também estará habilitado a fazer a avaliação teórica em novembro de 2024. Ok? E terceira e última, o estudante não cumpriu 80% da sua carga horária, ele ainda está em semestres anteriores. Porém, ele está matriculado em estágio supervisionado com regência de classe ou estará no próximo semestre, né, o primeiro semestre de 2025. Esse estudante está habilitado sim para avaliação da prática e não para avaliação teórica. Beleza? 3 situações, veja em qual você se enquadra e a partir daí não tem choro nem vela, é a questão da habilitação. E tem aqui uma situação sui generis, uma situação especial. A situação de que o aluno que já cumpriu 100% de tudo, mas não colou grau até o último dia 31 de agosto de 2024. Esse estudante, com certeza absoluta, está habilitado, não sei se está inscrito, mas está habilitado para avaliação teórica em novembro de 2024. Então é importante que você se comunique com a coordenação do curso para saber se você foi inscrito ou não, ok? Vamos adiante aqui que eu vou comentar outras coisas. Vamos lá. A docência e a prática de ensino dos estudantes de licenciatura. Nós acreditamos que o modelo que nós conseguimos desenvolver, ele, ainda que seja um modelo preliminar, né, que seja um modelo para uma fase inicial de diagnóstico que nós faremos, ele já contempla a realidade da realização dos estágios nas escolas. Então, os instrumentos eles foram desenvolvidos considerando um modelo que seja de fácil preenchimento, né, pelos atores envolvidos, e esses atores serão 3, né, que é o estudante das licenciaturas, que está fazendo estágio em uma escola de educação básica, o supervisor do estágio na escola de educação básica, que é um professor daquela escola. Antes dele concluir, já deixa eu fazer um comentário para aproveitar esse banner que está aí em cima. Tá? Então veja, nós temos 3 agentes para o ENAD 2024. Primeiro é você é o foco. O estudante é a pessoa que vai indicar lá para o INEP qual a qualidade dos cursos de licenciatura do país. Obviamente os cursos de licenciaturas que serão avaliados pelo ENAD 2024. Isso está lá no edital 124 com o link aí na descrição. Então vamos lá, o estudante, ponto focal. O professor supervisor, que é um professor da escola de ensino básico, de educação básica, que o estudante está realizando o seu estágio supervisionado de regência de classe. Então, o supervisor não é um professor da sua faculdade, é um professor da escola em que você está realizando o seu estágio supervisionado. E, por último, mas não menos importante, o professor orientador, que aí sim é um professor da instituição que está formando você. Então nós temos 3 agentes aí na questão da avaliação da prática. Veja como isso faz com que o INEP tenha que ter uma logística bem ferrada para dar conta de todos esses elementos, ok? Então esses são os 3 elementos envolvidos com a realização da avaliação da prática, ok? Vamos em frente. E o orientador de estágio na instituição de ensino superior onde o estudante faz o seu curso. O formato desses questionários, né, vai ser o mais objetivo possível. Eles foram construídos também tanto considerando a diversidade das realidades dos estudantes das escolas e das instituições de ensino superior, como também para captar essa diversidade de situações que os estudantes passam nos estágios, né? E além disso, o INEP vai disponibilizar capacitações, tutoriais e uma equipe de suporte para qualquer dúvida que surgirem durante a fase de avaliação dos estágios. A avaliação da prática pelo estudante, né? Ela será feita por meio de 2 instrumentos. Esses instrumentos serão respondidos pelo sistema ENAD. O estudante, depois de ser habilitado para avaliação da prática e inscrito na avaliação da prática, né, ele vai acessar o sistema ENAD e lá ele vai encontrar 2 instrumentos. Um questionário contextual, no qual ele vai informar as situações básicas, né, que ele teve que enfrentar durante o estágio dele. Além disso, o estudante vai ter também que alinhar
previamente com seu supervisor, respeitando o cronograma de trabalho desse supervisor, né, um dia, né, uma data específica na qual ele vai realizar a regência de uma classe. Essa regência vai ser avaliada pelo supervisor, né? Depois ele acordar essa data da realização da aula, ele vai entrar novamente no sistema ENAD e vai preencher o segundo instrumento que ele tem lá, o plano da aula a ser avaliada. Então, basicamente... Então você percebeu que na sua mão vão ter 2 questionários que você vai ter que preencher como estudante, tá? 2 questionários. Primeiro questionário, o questionário do estudante. Esse questionário é bastante importante eu ressaltar e me baseando nos vídeos do INEP, de que ele deve ser preenchido uma vez única. Então vamos lá. Vamos dizer que você esteja habilitado e inscrito para a avaliação da prática e para a avaliação teórica, ok? Você não precisa preencher um questionário do estudante para cada uma das avaliações. Basta um questionário. E aí entra uma observação muito importante. Na avaliação teórica, muita gente me pergunta assim, Luiz, e como é que eu vou saber o local da minha prova? O local da sua prova você fica sabendo assim que você termina de preencher o questionário do estudante. Então ele é útil até para isso, né? Para que você saiba antecipadamente qual é o local da sua prova. E ele já está com o período de preenchimento já em aberto. Então eu, se eu fosse você, já daria uma olhada no questionário. O outro é o questionário de avaliação da prática, que é esse questionário de AP que eu estou colocando aí, né? Ele tem... Por que é que eu coloquei... deixa eu até voltar aqui um pouquinho para, né, a gente entender aqui, ó. Vou voltar um pouquinho, tá vendo? Eu coloquei aqui, questionário do estudante, eu coloquei 2 prazos. O primeiro prazo, de 23 de setembro a 23 de novembro de 2024, para quem estiver somente na avaliação teórica, pelo amor de Deus, siga esse prazo. Não pega o outro prazo. O outro prazo é só em 2025 e a avaliação teórica ocorre agora em novembro, ok? Por que tem 2 prazos no questionário do estudante? Porque para aquele que vai fazer a avaliação prática, tão somente a avaliação prática, ele vai ter 2 períodos diferentes. Por quê? Porque ele pode realizar a avaliação da prática agora, no segundo semestre de 2024 ou no primeiro semestre de 2025, beleza? Ficou claro? Aí vamos seguir aqui um pouco adiante. E aqui tem o questionário da avaliação da prática. Veja, ele comenta do grau aí de combinação entre você e o seu supervisor. Por quê? Porque o supervisor ele tem que colocar o documento, né, onde ele avalia a sua regência de classe, ele tem que submeter esse formulário, né, onde ele fez ali uma espécie de laudo, né, da sua aula, ele tem que submeter isso ao INEP. E se você deixar para marcar a sua prática, né, a sua regência ali que vai ser avaliada muito para cima desse último prazo, pode ser que o supervisor não tenha tempo de avaliar da forma que ele tem que avaliar, né, e submeter isso ao INEP, e o seu orientador de estágio supervisionado, aquele professor da sua instituição de ensino que está te formando, pode ser que ele também tenha a vida muito complicada, porque as coisas vão ficar muito em cima do prazo. Então, minha sugestão, se você já está habilitado e você já está inscrito na avaliação da prática, já converse com o seu supervisor, já veja com ele a melhor data. Porque quando você for preencher esse questionário da avaliação da prática, você vai ter que submeter um plano de aula. Então olha como é importante essa comunicação toda que eu já venho falando para você desde o primeiro vídeo do ENAD 2024. A comunicação com todos os agentes, comunicação com a sua instituição de ensino formadora, a sua universidade, faculdade, centro universitário, e a comunicação também com a sua escola, onde você realiza o seu estágio supervisionado. Beleza? Veja como é importante você manter aí contato com todos esses agentes, ok? Aliás, e já deixa eu falar uma coisa, eu vou mostrar algo aqui para você, que é novinho em folha, tá? Que é o instrumento de avaliação da prática pelo supervisor de estágio. Eu recebi esse documento, mas eu vou tentar encontrar o link desse documento e também vou colocar na descrição do vídeo. Isso tanto vai ajudar os meus colegas professores que estão aí para se cadastrar como supervisor, como a você também, para você entender por onde que passará essa avaliação da sua regência de classe. Beleza? Vou seguir aqui com o vídeo para a gente andar. Vamos lá. Basicamente é um plano de aula comum,
né? Pede aquelas informações básicas, né? Que é informar o ano, o tipo de educação em que ele está trabalhando, se é educação infantil, básica, ensino médio, o tempo de duração, né? Essa aula ela tem que ter no mínimo 1 hora aula de duração, mas pode ser mais, conforme a disponibilidade do supervisor. E os objetivos da aula, né? Aí, com base nos objetivos da aula, vai ter que informar quais são os conhecimentos prévios necessários aos estudantes, os materiais necessários, as atividades previstas, vai informar isso no sistema, vai submeter isso no sistema ENAD, e esse plano de aula ele vai ser, então, migrado as informações para o próximo formulário, que é o do supervisor, né? O supervisor vai fazer a avaliação após assistir essa aula. Então, feito isso, ele vai realizar a aula, e aí nós entramos na próxima etapa desse processo da avaliação da prática, que é a etapa do supervisor. Antes de entrar no supervisor, tem alguns pontos importantes para o estudante considerar, né? O primeiro deles é ele evitar fazer o preenchimento e até mesmo a marcação dessa aula muito para o final do cronograma de preenchimento da sua parte, né, da sua avaliação. O supervisor vai ter pouco tempo para fazer também a sua parte, que é preencher a avaliação do estudante, né? E aí, por consequência, o seu orientador também vai ter pouco tempo. Então, buscar marcar essa aula com uma antecedência razoável antes do término, no final do prazo, para que ninguém fique estrangulado nos cronogramas, né? Além de você próprio estudante, o seu supervisor e o seu orientador também não se complicar. Como será? Bom, é lógico que eu tinha deixado o microfone aqui travado, mas vamos lá. Esse trecho aqui é muito importante, tá? Esse trecho ele está dizendo o seguinte: não deixe para a última hora, não deixe para marcar essa aula, por exemplo, agora no segundo semestre de 2024, lá para final de novembro, início de dezembro, ou no ano que vem, lá para meados de julho, ali, o final de junho para julho. Não deixe para fazer isso. Por quê? Porque você vai entrar num gargalho violento de trabalho do seu supervisor e de trabalho do seu orientador. Então, isso não é legal, não vai ser bom, porque essas informações vão chegar de uma forma muito enviesada, e isso é muito ruim. Lembre o seguinte: tanto a avaliação da prática como a avaliação teórica, elas não têm a destinação de prejudicar o aluno. Pelo contrário, o aluno é o principal agente de todo esse sistema, de todo esse processo, para que o MEC tenha uma visão clara a respeito do que acontece com a educação brasileira, tanto a educação básica quanto a educação superior. Então, a tua participação, fazendo o melhor que você puder, vai ser sempre muito bem-vindo. Por quê? Porque esse é um instrumento válido, ok? Então, a mensagem desse trecho aqui é exatamente isso. Não deixe para a última hora, beleza? Vamos seguir aqui. A avaliação da prática pelo supervisor de estágio. Da mesma forma que o estudante tem mais de um instrumento para responder, o supervisor também terá isso. Ele vai ter 3 instrumentos nesse caso. O primeiro dele, ele vai dar informações individuais, né, sobre a sua formação, a sua rotina de trabalho, que tipo de capacitações ele fez, por exemplo, para ser um supervisor de estágios. O segundo instrumento que ele vai preencher é um que traz perguntas sobre a instituição ou as instituições em que ele trabalha, caso ele seja professor em mais de uma escola. A ideia é que no primeiro questionário ele responda apenas uma única vez, e no segundo questionário ele responda por quantas instituições, quantas escolas ele atue. E por último, o terceiro questionário vai ser o questionário de avaliação da aula observada, que é aquela aula que o supervisor combinou previamente com o estudante, a data que o estudante fez a aula e que ele observou, utilizando como referência aquele plano de aula. Ele vai ter perguntas também referentes às competências e habilidades docentes que esse estudante conseguiu demonstrar durante o decorrer do estágio dele e também durante a avaliação dessa aula. Você entendeu como é preponderante de que você converse com o seu supervisor para marcar o melhor momento? Ok? Então, isso é importante justamente para que você vá lá e dê um banho de aula, assim. Você chegue lá e realmente faça tudo que espera-se de um professor em sala de aula. Para isso, você tem que estar tranquilo, né? Tem que estar tranquila. O melhor é o planejamento. E o planejamento só se dá com comunicação entre as partes. Então,
reforço aqui a necessidade de você se comunicar tanto com o seu orientador como com o seu supervisor. Beleza? Vamos tocar aqui em frente. Além disso, ele vai ter perguntas também referentes a algumas competências e habilidades que o estudante ainda precisa desenvolver. Falando agora do questionário da avaliação da prática pelo orientador de estágio, da mesma forma que o supervisor teve 3 instrumentos diferentes, o orientador também vai ter, né? Um sobre si próprio e outro questionário sobre a sua instituição ou instituições de vínculo, caso ele atue em mais de uma instituição de ensino superior. E por último, ele vai ter o questionário que faz a avaliação dele como orientador em referência ao desempenho do estudante, relacionado também à avaliação que esse estudante recebeu do supervisor de estágio. E por que ele vai fazer essa avaliação da avaliação do supervisor, né? Porque a gente entende que muitas vezes a avaliação que o supervisor faz, ela é focada naquilo que um supervisor na escola tem de expectativas relacionadas àquilo que o estudante deveria estar fazendo lá como estagiário. Em alguns momentos existem outros aspectos e alguns contextos que aquele estudante tem relacionado à sua própria vida pessoal ou à sua própria rotina na instituição de ensino superior, e só o orientador vai ter conhecimento e vai poder avaliar. A ideia... Você entende porque é que desde o início eu estou falando para você, né, desde o primeiro vídeo eu estou falando para você mantenha contato com a sua instituição de ensino, justamente buscando esse fator de humanização. Não é passar a mão na cabeça do estudante, não é isso. Mas o orientador de estágio, que é um professor da sua instituição de ensino formadora, ele tem muito mais conhecimento sobre a tua realidade do que o supervisor. De repente, lá na escola em que você está estagiando e que de repente você tem contato há menos tempo, então de repente é interessante que o orientador também pondere na hora que ele for avaliar a avaliação do supervisor. Beleza? Esse orientador ele conhece muito mais do que é o eixo central do seu curso formador. Ele conhece muito mais, ele tem muito mais propriedade do que o seu supervisor que está atuando ali na educação básica e não na sua formação como professor. Então, importante essa comunicação. Eu sei que é repetitivo, muitas vezes o que é repetitivo é chato, porém eu acho necessário ficar batendo nessa mesma tecla para que você entenda o quanto é importante você se mexer. Não deixe para o final. Vamos lá? É que os instrumentos, além de serem divulgados previamente, né, a partir do período em que for disponibilizado, for aberto para preenchimento, sejam realizadas também algumas capacitações para os supervisores e orientadores e que haja também tutoriais para os estudantes conseguirem navegar no sistema e realizar o seu preenchimento. Então, agradeço a todos o seu tempo e esperamos ter uma ótima avaliação esse ano. Obrigado. Então tá aí, o recado foi dado, né? Você veja que já estamos com 24 minutos de vídeo porque eu fiz questão de reagir várias vezes dentro de um vídeo que foi disponibilizado pelo próprio INEP, como forma de mostrar para você que o INEP está passando sim informações para você, mas a gente tem que ir, né? Tem que correr atrás de interpretar essas informações. Eu estou fazendo esse papel e eu espero que você veja exatamente nessa minha atitude como é interessante a gente ter alguém que está ali zelando pela nossa formação, mesmo que de forma indireta. E é isso mesmo. Eu torço que esse vídeo tenha dirimido assim várias dúvidas que você tem, mas eu, sinceramente, eu espero, e deixa eu colocar aqui, né, nessa telinha. Você que ficou comigo até agora, primeiro te agradecer aí pela tua atenção e pela tua paciência. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, principalmente no sentido de consolidar aquilo que eu já venho falando ao longo de alguns vídeos, que inclusive estarão também com os seus links aí na descrição para que você acompanhe toda uma sequência daquilo que eu já venho promovendo aqui no canal, como forma de passar para você informações que de repente não têm chegado para você de forma tão facilitada. Então, se isso mereceu o teu like, mereceu o teu compartilhamento, né, merecer a tua inscrição aqui no canal, que vai me honrar bastante, eu já acho que o meu trabalho ele está assim fazendo total sentido. Um forte abraço para você, aguardo aí dúvidas novas que você tenha ou comentários do tipo, puxa, agora eu entendi, né? Porque a minha intenção aqui foi justamente passar o máximo para você de informações que eu já consegui pegar de edital e dos próprios vídeos do INEP.
Um forte abraço, nos vemos até sair alguma novidade. Eu acho que logo logo vai ter um vídeo sobre a nova formatação da avaliação teórica. Eu já estou ensaiando esse vídeo e eu quero falar para você sobre isso. Aqui o assunto da avaliação da prática está borbulhando aí, está ocupando muito tempo e a gente acaba se dedicando àquilo que é o fogo, vamos dizer, o fogo da hora, né? O incêndio da hora. E depois a gente cuida do incêndio que vai acontecer em novembro. Forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser. Vamos de vinhetinha para a gente fazer aqui o nosso fechamento. Valeu!